Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. United Airlines, conectando pessoas, unindo o mundo. E HCor, tudo isso num só HCor. São 8h34, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica vai falar sobre um processo contra um diretor do governo que xingou a atriz Fernanda Montenegro. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia a todos. Pois é, você falou de amor aí hoje, né, Barão, no seu... Hoje nós vamos falar de um certo desamor, vamos dizer assim, né? O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de São Paulo, o SATED, está entrando com uma ação na justiça contra o diretor de teatro Roberto Alvim, que integra o governo de Jair Bolsonaro, por causa dos ataques recentes que ele fez à atriz Fernanda Montenegro. O sindicato pede R$30 mil de indenização por danos morais coletivos contra a classe artística, porque o diretor Alvim, além de atacar a Fernanda Montenegro, ele diz que a classe artística é, aspas dele, radicalmente podre e integrada por gente, aspas novamente, hipócrita e canalha. Então, esse xingatório, Barão, típico dos dias atuais, tem origens assim anteriores, né? O diretor Roberto Alvim, ele é um profissional das artes muito celebrado, um diretor teatral muito celebrado, com uma carreira precoce, considerada brilhante, né? Um amante mesmo dos palcos, revelador de novos talentos, criador de companhias. Há 3 anos ele chegou a dirigir uma peça de Chico Buarque, Leite Derramado, enfim, ele tem um vasto currículo. E a vida seguia até que em 2018 Roberto Alvim declarou apoio ao então candidato Jair Bolsonaro. E o mundo, diz ele, desabou em sua cabeça, com colegas fazendo críticas duras à sua opção, dizendo que ele era oportunista, que ele estava fazendo pura performance. O fato é que o Roberto Alvim, com essa polêmica toda, acabou convocado pelo Bolsonaro, diretamente pelo Bolsonaro, para integrar o governo, para comandar a área de artes cênicas da Funarte, e a partir daí foi uma polêmica atrás da outra. Quer dizer, ele convocou nas redes sociais profissionais conservadores para criarem uma máquina de guerra cultural, disse que sempre houve uma defenestração brutal, segundo ele, de artistas de direita da cena artística, enfim, um Deus nos acuda e uma guerra declarada. Até que ele se depara na semana passada, Barão, com uma foto da atriz Fernanda Montenegro vestida de bruxa diante de uma fogueira de livros, prestes a ser queimada no que seria uma inquisição cultural. E o Roberto Alvim toma para si e para o Bolsonaro as dores, né, vamos dizer assim, e começa a revidar, a xingar a Fernanda Montenegro. Obviamente que a foto era uma coisa muito mais ampla, né, Barão? Ela não estava fazendo uma referência direta ao presidente da República. A gente poderia até dizer que ela estava fazendo uma referência maior à Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ao prefeito Marcelo Crivella, claro. É óbvio, ao juiz que mandou recolher livros da Bienal, livros de quadrinhos, né, porque tinha um beijo gay, todo um clima de caça às bruxas no país. Mas Roberto Alvim entendeu por bem tomar para si essa crítica, né, achar que a foto era uma crítica ao Bolsonaro e saiu xingando a atriz, disse que ela é sórdida, mentirosa, que ele tem desprezo por ela, e aí falou tudo isso que eu já disse da classe artística. Ele recebeu de volta, da parte da Fernanda Montenegro, Barão, o mais absoluto silêncio, né? Mas muitas reações da classe artística, de intelectuais, e agora essa ação judicial, quer dizer, o caso vai ser discutido nos tribunais, Barão. O Roberto Alvim diz que essa ação é contra a liberdade de expressão, que é para enfraquecer o governo Bolsonaro. Ele diz que, se for para seguir esse caminho, ele e outros milhões de brasileiros deveriam processar atores que, palavras dele, comparam o presidente da República a Hitler. Essa é a resposta dele. Portanto, nós vamos parar nos tribunais com esse desamor aí, Barão, na classe artística e esses ataques à maior atriz brasileira viva, né, Barão? Pois é, Mônica, a gente já cansou de ver artista, principalmente atrizes, atores, se pronunciando, defendendo a sua ideologia política, seu viés político, sua crença política. Já tivemos campanhas publicitárias em véspera de eleição, para um lado e para o outro. Depois, alguns, inclusive, trocaram de lado. Enfim, não é incomum esse tipo de manifestação da classe artística. E aí cada um tem a sua forma de se expressar, de se manifestar. Alguns são mais
mais incisivos, né? Vão para frente das câmeras, participam de manifestações, de passeatas, discursos, né? E outros ali se manifestam nas suas redes sociais e tudo mais. A Fernanda Montenegro, eu confesso, Mônica, que eu não me lembro dela ter se manifestado em nenhum momento, seja para qual governo fosse, né? Indo até participando de algum ato público, político, de campanha eleitoral, ou seja, a Fernanda Montenegro sempre se manteve ali defendendo seus pensamentos artísticos, né? Mas não se manifestando como do partido A, do partido B, do partido C. Então, isso que mais me estranhou nessa reação desse Roberto Alvim, né? Não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido, por que ele estava tão assim, virulento. Tinha essa capa que você descreveu bem, né? Essa foto que ela tirou, que é uma foto belíssima, uma foto linda, né? Ela de bruxa ali com os livros sendo queimados na fogueira, que, como você disse, me pareceu muito mais uma referência ao que aconteceu na Bienal do Livro, né? Que não tinha relação nenhuma com o presidente da República, Bolsonaro, e ela não falou nada, até onde eu vi, né? E a publicação é de altíssimo nível, né? A 451. É linda. Exatamente. Inclusive, a gente deu com antecedência na Folha de São Paulo, na nossa coluna, essa foto cedida pela revista literária 451. É uma revista dedicada a livros, não é uma revista dedicada a informações gerais, né, a informações políticas. Quer dizer, justamente o foco era esse, né? Livros, deixem os livros nas prateleiras, as pessoas comprarem e lerem o que elas querem. Esse era o sentido, ele tomou para ele, mas o que eu quis tentar aqui é contextualizar, quer dizer, que é algo que vem de longe, né? Quer dizer, uma briga dele com a classe artística e seguindo muito, quer dizer, óbvio que os artistas, polêmicas entre artistas e intelectuais são tradição, né, em qualquer país livre, mas ele está no governo, né, Barão? Isso dá um outro peso às declarações dele, né? E eu estou percebendo e entendendo que é mais um integrante do governo que tenta seguir aí o estilo do presidente da República, né? Não são todos que seguem. A gente percebe, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, muito mais discreto, não adota essa linha do Bolsonaro, mas alguns adotam, se jogam, mergulham nessa linha da pancadaria, né? Mas estando no governo, o peso é outro, né, Barão? Sem dúvida nenhuma. E aí sobrou para uma atriz que, convenhamos, poxa vida, talvez a maior atriz da história do Brasil, só isso, né? E não tem essa militância política, né, que a gente acompanha em outros atores, em outras atrizes, nunca via ela ir pra pancadaria, né? Sempre defendeu a classe dela, né? Acho importante dizer. Só deixa eu contar aqui uma historinha pessoal. Eu tava começando na carreira, estava na Jovem Pan, lá atrás, faz tempo. E tinha um final de semana, Mônica, chegou um convite para uma pré-estreia de um filme. E aquela história de redação, fim de semana, manda qualquer um, sabe aquela coisa assim? Manda esse moleque que tá começando. Aí lá fui eu. Era um filme chamado Central do Brasil. Nossa, só isso. Só isso. E quem estava na pré-estreia do filme Central do Brasil, que me concedeu uma sensacional entrevista, eu era muito moleque nessa época, e ela me atendeu muito bem, Fernanda Montenegro. Então foi um momento assim da minha carreira que eu nunca vou esquecer, porque muitas vezes nas redações, né, final de semana, vai lá ver esse filme aí qualquer e tal, e vamos nessa. Fui só o Central do Brasil, concorreu ao Oscar, com a Fernanda Montenegro concorrendo ao Oscar, e ela me deu uma entrevista espetacular, todo mundo muito emocionado, o filme é muito tocante, né? Todo mundo saindo da sessão de cinema em São Paulo chorando e tal, e a Fernanda foi espetacular, com foca, como a gente diz no jornalismo, eu ainda muito cedo começando na profissão. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo bate-horário. Um beijo, Mônica, até lá. Até amanhã.